Neemias 7. Dizer também que hoje o João está a pregar em Évora. E antes de lermos o capítulo 7, não vamos ler todo. Antes de nós lermos o texto, vamos então orar ao Senhor Deus. Os irmãos podem ficar de pé, por favor. Queremos mais uma vez estar diante de Ti, Senhor, em submissão, com temor, e clamamos-te, Senhor, que através da Tua palavra Tu nos fales. Que nada possa impedir que a Tua palavra chegue à nossa vida, Senhor. E que nada possa impedir que a possamos pôr em prática, vivê-la no nosso dia a dia. Por isso eu te peço, seja o Santo Espírito a pregar para todos nós hoje. Em Cristo nós oramos. Amém. Para aqueles que não têm estado a acompanhar, já há várias semanas, há 7 semanas, este livro, Neemias era o copeiro do rei da Pérsia. E ele neste livro, no seu livro, ele conta-nos a sua missão na grande obra de Deus. E esta expressão é dele próprio, a grande obra de Deus. Então, tocado pelas notícias que lhe chegaram do seu irmão, Hanani, ele que tinha vindo de Jerusalém, Neemias, sendo copeiro do rei da Pérsia, Artaxerxes, viaja para Jerusalém com autorização e recursos do próprio rei para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Os muros da cidade, eles estavam caídos fazia 142 anos, desde o exílio para a Babilónia, e a reconstrução dos muros daria ao povo segurança, estabilidade, proteção e condições para se levantar dos escombros. Não era só os muros que estavam em escombros, o próprio povo estava em escombros. E o que nós vimos até agora foi que depois de o povo começar a trabalhar na edificação dos muros, conseguiu realizar aquela obra em 52 dias. 52 dias, e os muros em volta da cidade de Jerusalém estavam de pé com as portas montadas. Mas o grande objetivo de Neemias não era levantar muros, não era colocar uma muralha em volta da cidade. Isso era o princípio. O que estava no seu coração era a reconstrução espiritual do seu povo. Era a reconstrução missional, a sua missão enquanto povo perante Deus e perante o mundo. Era isto que estava no coração daquele homem. Foi isto que o fez abdicar do conforto da corte para ir para uma cidade que cheirava a cinza. Neemias desejava levantar aqueles muros para que o seu povo pudesse viver em paz, justiça, em prosperidade, a prosperidade que Deus lhes havia prometido, mas que ao mesmo tempo o povo pudesse, à medida que vivia em fidelidade ao Senhor, mostrar ao mundo quem era o maravilhoso Deus que se servia.
Em Judá, antes de Neemias ter chegado, reinava a injustiça, a insegurança, e o povo que tinha sido chamado para a missão de dar Deus, a conhecer Deus ao mundo, o povo dava um triste testemunho do próprio Deus. O povo estava com uma missão estéril. Aos olhos daqueles povos, ao seu redor, o Deus de Israel, o Deus de Judá, não tinha poder para abençoar o povo. A prosperidade do povo estava ligada ao poder de Deus. A forma como Judá vivia demonstrava que Deus não tinha qualquer influência ou qualquer capacidade de abençoar o seu povo. Então, em vez de um testemunho, de facto o que eles davam era um testemunho. E isto pesava no coração de Neemias. E pesou a tal ponto de o fazer viajar quase 1500 quilómetros para Jerusalém para edificar esta obra. Mas 52 dias depois, esta obra estava de pé. Antes do capítulo 6, eu gostava só que voltássemos ao versículo 16 do capítulo 6. Versículo 16. Após os muros terem sido levantados, diz o texto, sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Os povos à volta de Judá, em 52 dias, puderam ver Deus na vida do seu povo. Os inimigos, os povos à volta que eram inimigos e estavam empenhados em que o povo de Deus não se levantasse, em 52 dias de fidelidade puderam ver a presença de Deus. Viram Deus visível na vida do povo. Por isso diz, decaíram muito no seu próprio conceito. E isto é uma lição tremenda, porque quando o povo de Deus deixa que Deus seja verdadeiramente Deus, quando o povo deixa que Deus seja Senhor, quando o povo de Deus se entrega verdadeiramente nas mãos de Deus, milagres acontecem. E Deus torna-se visível no seu viver. Foi por isso que Deus disse aos seus discípulos, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E podemos nos perguntar a nós, as pessoas que vivem à nossa volta, elas veem Deus em nós? Isto é uma questão. Todos nós devemos colocar esta questão. As pessoas veem Deus em si, veem Deus em mim. Eu não estou a dizer se sabem que somos crentes ou que vamos à igreja. Isso é outra coisa. Estou a perguntar é se as pessoas que vivem à nossa volta veem Deus. É visível Deus na vida, na nossa vida. Ou seja, quem vive ao nosso redor, quem conhece as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos sonhos, sabe que Deus é que reina em nós. As pessoas veem Deus. Temos que nos perguntar. Em 52 dias, aquele povo passou a ver Deus em Judá. E é muito interessante quando as pessoas chegam ao pé de nós e dizem assim, vocês transmitem muita paz. Ou então chegam ao pé de nós e dizem assim, olha, pode fazer lá uma oraçãozinha por mim, se faz favor. Ou então vêm ter connosco e dizem assim, olha, perguntam-nos sobre os grandes temas da atualidade. Por exemplo, os casados pela segunda vez podem ter relações sexuais ou não? As pessoas perguntam, mas porquê é que vêm com essas perguntas? Porque identificam Deus em nós. Ou quando, pelo nosso amor, pela nossa misericórdia, pela nossa graça, pela nossa ajuda. Quando não têm explicação para aquilo que recebem, nos questionam, mas porquê é que fazes isto? Isso é Deus em nós. É Deus em nós.
Então, será que as pessoas veem Deus em nós? Ou apenas sabem que vamos à igreja? Neemias queria que os povos à volta pudessem ver Deus no seu povo. E quando nós vivemos numa vida consagrada, Deus torna-se visível. É impossível esconder Deus na nossa vida. É impossível. Os milagres que vão acontecendo, as bênçãos derramadas sobre nós e sobre aqueles que estão à nossa volta, são tão notórias que é impossível as pessoas não verem Deus. Os muros estavam levantados, mas era preciso continuar a obra que Deus lhe tinha mandado fazer. Então vamos ler os versículos e vamos ver quais foram as atitudes que Neemias tomou para que a obra continuasse a ser feita, para que a reconstrução espiritual do povo pudesse ser levada a cabo. Versículo 7, capítulo 7. Ora, uma vez edificado o muro e assentadas as portas, estabelecido os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Então, ele escolheu 2 líderes, o Nani e Ananias. Comecemos pelo segundo, Ananias. Como é que Neemias o apresenta? Os irmãos leiam novamente. Versículo 2. Eu nomeei o Nani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Agora vejam. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Mais do que muitos outros. Então, o que é que nós vemos? Por ser fiel e temente a Deus, mais do que a maioria das pessoas, Neemias chamou Ananias para o lugar de líder sobre Jerusalém. Havia uma enorme pressão sobre os nobres de Jerusalém. Havia tentativas constantes de matar Neemias, de desqualificá-lo para o ministério e frustrar a obra de reconstrução daquela nação. Tobias tinha conseguido fazer casamentos entre o povo que liderava e os nobres em Jerusalém. E o que nos diz no capítulo anterior, nos últimos versículos, é que ele gozava de uma influência tremenda mesmo em Jerusalém. Tobias tinha influência sobre nobres em Jerusalém. Então, era preciso que as pessoas que estivessem a liderar Jerusalém fossem de facto tementes a Deus, fossem fiéis ao Senhor Deus. Porque é que ele escolheu alguém fiel a Deus, alguém justo perante o Senhor? Porque ele precisava de líderes que não se deixassem corromper, que não vendessem a sua fé. Um líder fiel e temente a Deus, um cristão fiel e temente a Deus nos nossos dias, não considera nada que exista no mundo superior ao seu Deus. Um líder, um cristão que tenha o Senhor como o maior tesouro da sua vida, não se deixa deslumbrar por nada. Porque ninguém, nem coisa alguma, é superior ao seu Deus. Um homem fiel não é subornável, nem se deixa aliciar, porque servir a Deus é o melhor que pode ter nesta vida. Nós vemos isto em muitas situações nas Escrituras. Aquele pastorzinho chamado Davi, que vem a ser o rei segundo o coração de Deus,
determinada altura, o pai manda-o ter com os seus irmãos que estavam prestes a travar uma batalha, e ele ouve aquele homem zarrão, Golias, a humilhar o povo de Deus e o próprio Deus do povo. E quando ele ouve aquelas palavras, ele fica incrédulo. Porque como é que vocês não fazem nada? Vocês não estão a ouvir o que eu estou... O que é que vão fazer este homem? Então não estão a ouvir o que eu estou a ouvir. Então ele diz assim: quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é este homem? E naquela altura ele não podia fazer outra coisa senão enfrentar aquele homem zarrão de 3 metros. Não havia outra coisa a fazer. Ele não podia tolerar que aquela ofensa fosse colocada diante do seu Deus. Porque a sua identidade era o próprio Deus. E é isto que Neemias quer para um líder. Neemias foi chamar Ananias, porque ele era um homem fiel e temente a Deus mais do que muitos outros. E o segundo nome que nós vemos para líder sobre Jerusalém era Unani. E Unani quem era? Era o seu irmão. E as mentes mais século XXI vão pensar assim: bem, arranjou um bom tacho para o seu irmão. Que grande cunha, não é? Colocou logo sobre maioral sobre Jerusalém. Mas nem tudo o que parece, o que reluz é ouro, nem tudo o que parece é. Porquê? Ele não nos fala muito sobre o Nani, só diz assim: é o meu irmão. Porquê? Porque ele já nos falou sobre o Nani no capítulo 1. E no capítulo 1 nós vemos que Unani veio de Jerusalém à Pérsia, a Susã, para contar a Neemias, que era o copeiro do rei, as desgraças que estavam a acontecer com o seu povo. O que é muito interessante, porque vamos fazer um exercício de memória. Há quantos anos tinha sido o exílio? Há quantos anos os muros estavam caídos? 142. Então, quer dizer que Unani e Neemias não nasceram em Jerusalém. Eles nasceram ou sob o domínio babilônio ou sob o domínio persa. Jerusalém era a terra dos seus antepassados, certo? Então, o que é que este homem estava a fazer em Jerusalém? Certamente, muito provavelmente, ele foi com Esdras 13 anos antes para reconstruir a cidade e para ensinar o povo a lei de Deus. Só que na altura, aquela oposição toda, Tobias, Sanbalate e os seus aliados, tentaram impedir que a reconstrução de Judá fosse concluída. Então escreveram uma carta a Artaxerxes a dizer que os judeus eram rebeldes, conspiradores e que tinham um plano para se rebelarem contra o próprio rei. E Artaxerxes, então, mandou uma ordem para embargar a obra. Então o sonho de Esdras, com todos aqueles que foram com ele, ficou, como o povo costuma dizer, em águas de bacalhau. É uma frustração deixar a terra onde nascemos para ir reconstruir a cidade de Deus, chegarmos lá com todos os sonhos e vermos os sonhos frustrados por causa de uma carta que foi mandada para o rei. Só que Unani, irmão de Neemias, não aceitou e voltou a Susã e falou ao irmão o que é que se estava a passar em Jerusalém. E as notícias foram de tal modo recebidas por Neemias que ele fica quebrantado diante de Deus, dobra-se diante do Senhor, chora, ora, jejua e sente-se convocado a falar com Artaxerxes e a ir a Jerusalém reconstruir a cidade dos seus antepassados, a cidade que Deus tinha
dado como herança ao seu povo. Unani, que tinha ido a Susã falar com Neemias, estava de volta a Jerusalém para continuar a obra dos seus sonhos, a obra dos sonhos de Deus. Então o que é que nós vemos? É que Unani, que foi líder sobre Jerusalém, ele era um homem comprometido, era um homem esforçado. Neemias pode ser o grande líder, mas Neemias não tinha vindo a Jerusalém se não houvesse um Unani. Unani é um homem comprometido com a missão de Deus, que prefere trabalhar no duro, que não se deixa vencer pelos obstáculos, que mantém a sua fé intacta e que prefere viver em circunstâncias desfavoráveis para estar do lado de Deus do que viver no conforto de uma corte do rei persa. Então, o que nós vemos é que Neemias, para reconstruir a nação, reconstruir a cidade, ele chama líderes de elevado calibre espiritual. Eu já ouvi, às vezes ouve-se assim uns argumentos tolos, mesmo no meio do povo de Deus. Eu já ouvi coisas como estas. Olha, vamos chamar o tal irmão para liderar este ministério para ver se o motivamos. Uma vez há uns anos, um diretor da escola dominical, até a sua boa intenção, dizia numa reunião de trabalho, olha, vamos pôr aquele irmão X como presidente de jovens, porque ele não tem vindo à escola dominical e assim passa a vir. Ele estava incrédulo a ouvir aquilo. O que é que aconteceu? Algumas semanas depois, não havia escola dominical de jovens, porque a pessoa deixou de vir, não dizia nada a ninguém e os jovens tinham de se juntar aos adultos. Não são líderes destes que o povo de Deus precisa. Isto não é nada. No reino de Deus, nem todos servem para ser líderes. Os líderes devem, acima de tudo, apresentar uma vida espiritual que exorte o povo, que motive o povo à fidelidade de todos aqueles que estão ao seu redor. Não se trata unicamente de desempenhar uma função. Se há coisa triste e desanimadora, é quando vemos os líderes de Deus, do trabalho de Deus, a serem preguiçosos, descomprometidos e desleixados. Quem não está com disposição, ou quem não tem disposição para trabalhar arduamente pelo Senhor, quem não colocar a agenda de Deus em primeiro lugar, quem não colocar os interesses de Deus no top das suas escolhas, não está em condições de liderar o povo de Deus. Um dos sonhos que eu tenho para a nossa igreja é nós termos formação de líderes para todos aqueles que querem servir, formações de serviço para todos aqueles que querem desempenhar uma função entre nós. Podemos chamar um curso de liderança ou de serviço. Para quê? Para que quem deseja servir ao Senhor compreenda o privilégio, a responsabilidade, o compromisso que deve ter ao assumir um ministério. Queremos que o faça com zelo e com sentido de missão, como um embaixador do Senhor. Um líder espiritual tem que ter dependência do Senhor, tem que buscar forças na oração e tem que desempenhar as funções as funções que lhe foram confiadas, com um enorme sentimento de privilégio. Nunca diga, se ninguém fizer eu faço.
Isso é um desrespeito para com o Senhor Deus. Estou pronto a deixar se alguém quiser pegar. Isto é completamente, uma visão completamente distorcida daquilo que é o trabalho de Deus. Seja o que for, que nós desempenhemos para Deus, devemos fazer com excelência. Estamos a servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Muitas vezes o que nós vemos são as pessoas, porque nós acabamos servindo as pessoas, mas acima das pessoas está a nossa comissão para com o nosso Deus. E é a Ele que temos que dar contas. Quem limpa, quem organiza, quem ensina, quem prega, seja o que for, tem que fazer com espírito, com sentimento de privilégio, um espírito de missão, com zelo no seu coração. Mas o trabalho de Deus não se faz só com os líderes ou com bons líderes. O trabalho de Deus faz-se com todos. E do versículo 13 ao versículo 69 nós vamos ver que Neemias conta com todos. Mas acompanhem-me no versículo 3. Ele diz assim: então chamou aqueles 2 líderes e lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. E enquanto os guardas ainda estão ali, e se fechem as portas e se tranquem, ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante da sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Então o que ele vai dizer é o seguinte: olha, é preciso criar aqui uma estratégia para nós conseguirmos levar a nossa obra adiante. O horário estabelecido tem que ser o horário em que todas as pessoas estejam mais atentas. É desde que o sol aqueça. E só abrem as portas da cidade quando lá tiverem os vigias. O horário estabelecido demonstra sabedoria e estratégia. Aquele era o tempo em que o povo estava mais atento e tinha maior capacidade para proteger a cidade. Veja, no versículo 3b, diz que, na parte final, diz: cada um no seu posto diante da sua casa. As portas e os muros da cidade tinham que estar protegidos. Porque Neemias sabia que os inimigos à sua volta iam tentar entrar pelas portas, ou então até pelos próprios muros. Os irmãos sabem o que são as portas e os muros dos dias de hoje? Olha, são os nossos canais de televisão, são os nossos computadores e são os nossos smartphones. É isto. É por aqui que muito do inimigo entra nas nossas vidas. Deixem-me dizer aos pais: temos de ter muito cuidado hoje com aquilo que os nossos filhos consomem. Podemos perder os nossos filhos através de um computador ou de um telemóvel. Mas não é só para os adolescentes e jovens. Os adultos também têm que estar a vigiar a sua casa. Temos que decidir aquilo que queremos que entre na nossa casa. Temos que decidir aquilo que queremos que os nossos olhos vejam. Temos que decidir aquilo que nos alimenta durante a semana. Antigamente os cristãos iam para o mundo. Hoje o mundo entra dentro da nossa casa. O perigo não está a irmos para o mundo. O perigo está o mundo entrar dentro da nossa casa. E sabem qual é a estratégia? O diabo, o inimigo de Jerusalém, é o nosso inimigo hoje. Ele é um trabalhador incansável. O diabo tudo fará para destruir as nossas vidas, tudo fará para destruir os nossos lares e tudo fará para destruir as nossas igrejas. E só não o faz se não puder. Hoje, muito da estratégia é moldar o pensamento das pessoas, dos cristãos, segundo valores podres que resultam em vidas fracassadas, permissivas, em relacionamentos frágeis e vidas amorais. É isto.
e entram-nos pelos computadores, pela televisão e pelos nossos smartphones. Aconselho os irmãos que têm filhos, adolescentes e jovens a lerem o histórico das visitas às páginas que eles consomem todos os dias. Temos que proteger a nossa casa. É isto que Neemias está a dizer. Cada um fica em guarda junto da sua própria casa. E deixem-me dizer que também outra coisa. A igreja também precisa não só ter líderes consagrados, mas irmãos consagrados que vigiem pelo bem da igreja. Quantos temos o hábito, não preciso de levantar o braço, só quero que respondam dentro da vossa mente. Quantos de nós temos o hábito de orar por proteção espiritual para o pastor, para a liderança e para a igreja a que fazemos parte? Quantos temos, por hábito, por missão, orar uns pelos outros? É isto que se trata. Precisamos de bons líderes, mas não se chegam os bons líderes. Precisamos de irmãos consagrados, vigilantes, que cuidem da obra, da grande obra de Deus, para citar o próprio Neemias. Por isso, todos somos convocados. E os versículos que seguem é um censo, é a base bíblica para o rol de membros. Os irmãos vão ver, ele vai fazer um censo, sente da parte do Senhor, versículo 5, que Deus o leva a fazer um censo em que ele junta os nobres, os magistrados e o povo e faz um retrato então de todo aquele que pertencia ao povo de Deus. E isto ajuda-nos também a compreender uma coisa, é que para Deus todos são importantes, todos contam. Para Deus todos contam. O irmão pode pensar assim, mas eu sou irrelevante. Não é irrelevante, porque para Deus o irmão não é irrelevante, porque foi por si que Jesus morreu e conta consigo. E a nossa força é o Senhor. Por isso, Deus conta com todos. Veja o versículo 67. Versículo 66. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que também contam, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras, e ele fez mesmo o censo dos cavalos e dos animais, e os seus cavalos 736, e os seus mulos 245, camelos 435, jumentos 6.720. Ele fez um censo de tudo o que existia, das pessoas e do material que existia para fazer a obra de Deus. É impressionante isto. E o plano que teve, diz no versículo 5, foi Deus que o colocou no seu coração. Então, o trabalho de Deus faz com líderes consagrados, com um povo dedicado. Vamos terminar, mas queria ler dos versículos 70 ao 73, que é outro dos aspectos que mostra a nossa consagração ao Senhor. Então, vamos ver que o povo tinha compromisso de tempo, de serviço, e agora era chamado também para contribuir financeiramente. Vamos ver. Versículo 70, alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador, que era Neemias, deu para o tesouro em ouro 1.000 daricos. Ele abdicou do seu salário como governador e ainda assim deu 1.000 daricos. 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos e em prata 2.200 arratéis. O que deu o povo, o restante do povo, foi em ouro 20.000 daricos e 2.000 arratéis em prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo
e todo o Israel habitavam nas cidades. Então, quem é que contribuiu para a obra? Quem? Todos. Chefes das famílias, o governador, que deu uma oferta que era um autêntico tesouro, e todo o povo. Isto mostra-nos que ofertar faz parte do serviço que nós temos para com o Senhor. Ofertar demonstra também o nosso grau de compromisso. A obra de Deus é sustentada com o nosso tempo, com o nosso serviço e com o nosso dinheiro. Deus podia ter dito assim: olha, lá como no deserto eu fiz chover a carne sobre vós, eu vou fazer chover notas de 100 ou notas de 500 sobre o meu povo, para que o meu povo possa suportar a minha grande obra. Mas Deus não fez assim, Deus não decidiu isso. Deus decidiu que seria o povo de Deus a sustentar a sua grande obra. E eu creio, deixem-me dizer isto, que é incredulidade de coração, todo aquele cristão que diz que quer separar a sua carteira da sua adoração. Nós adoramos com tudo o que somos, com tudo o que temos, inclusive com o nosso dinheiro, pois queremos que Deus supre e que não nos deixa faltar o pão nosso de cada dia. E quando olhamos para as Escrituras, quando vemos o povo a ofertar, vemos o povo a fazê-lo com alegria. Um darico era cerca de 8,4 gramas de ouro, era uma moeda. E os irmãos viram que o povo passava grandes necessidades a ponto de vender as suas propriedades ou então até escravizar os seus filhos. A situação era terrível, mas o povo, quando foi chamado para ofertar, deu toda essa oferta. Porque tinha no coração amor e zelo pelo Senhor. As ofertas demonstram o quanto nós amamos o nosso Deus. Foi isso que aprendemos com Abel. E não conseguimos aprender com Caim. As nossas ofertas demonstram o quanto consideramos Deus. As nossas ofertas revelam se entendemos que Deus é o nosso supridor ou se é apenas um cobrador de impostos. Ofertar é um ato de submissão, de entrega, de reconhecimento. Ofertar para o Senhor é um ato de amor. Deus não baixa os padrões de santidade. Aquelas horas, Senhor, tu sabes que eu não posso. Isso é incredulidade, irmãos. Porque a viúva pobre também não podia, só tinha 2 moedas e deu as duas moedas. A nós é devido entregarmos o nosso dízimo. Entregar não é dar, porque ele não é nosso. E é-nos devido dar ofertas de adoração que honram e glorificam o Senhor. E todo cristão, na minha opinião, e perdoem-me se não quero ofender ninguém, mas todo cristão que se escusa ao seu dízimo e que se escusa às suas ofertas está a perder uma grande bênção e está a ir contra a orientação das Escrituras. Nós não pregamos que o irmão, se der o seu dízimo, a sua oferta, que amanhã vai ganhar o dobro. Não dizemos isso. Mas também não deixamos de dizer que o Senhor abençoa quem dá e quem dá com alegria e quem dá com fidelidade. Porque a fidelidade ao Senhor traz sempre bênção em todas as áreas. Quem era Neemias? Neemias era um judeu, ou filho de judeus, que vivia na Pérsia. E ele dá, os irmãos vejam, qual é a oferta que ele dá? Vejam aí. Quanto é que ele dá? Quanto? 1000 moedas de ouro. 1000 moedas de ouro. Como é que ele tinha as 1000 moedas de ouro?
Ele era um estrangeiro na Pérsia, porque Deus abençoou a casa dos seus pais, a fidelidade dos seus pais e a sua fidelidade e a do seu irmão. Por isso ele tinha condições de ofertar como ofertou. Isto significa que quem é fiel ao Senhor, de facto, é abençoado pelo Senhor. E não temos vergonha de dizer isto. Pelo contrário, é bíblico. Quem é fiel ao Senhor, colhe a bênção da fidelidade em todas as áreas. Então o que é que nós vemos neste texto, queridos? Nós vemos que para fazer a obra de Deus precisamos de líderes consagrados, precisamos de povo consagrado e totalmente comprometido com a obra, com o seu tempo, com o seu serviço, com as suas posses, com tudo o que diz respeito à sua vida, porque a nossa vida pertence ao Senhor. A minha exortação é esta para todos nós, e eu faço parte. É que possamos ser líderes ou possamos ser servos que entusiasmem os outros, que possamos ser cristãos atentos e fazedores da obra do Senhor Deus, e que possamos estar associados à obra do Senhor em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área financeira. Os nossos dízimos, as nossas ofertas servem para a honra e glória do nosso Deus. Os irmãos que fazem parte desta igreja sabem que temos investido no reino de Deus e esse é o desejo que temos. E muito mais queremos fazer quando todos forem fiéis ao Senhor nesta área. Potenciamos em grande nível o ministério que o Senhor nos confiou. Fica o desafio. Vamos orar. Senhor Deus, que grande homem tu levantaste, Senhor. Neemias, obrigado pela visão que lhe deste, obrigado pelo coração que lhe deste e obrigado por este milagre que operaste no seio do teu povo. Ó Senhor, nós também queremos fazer parte da tua obra. Nós também queremos estar diante de Ti com o nosso coração prostrado e obedientes em tudo. Usa-nos como igreja Tua, usa-nos como famílias, usa-nos como cristãos e que nós possamos ser como cidades edificadas sobre montes, para que o mundo conheça a grandeza do Deus vivo que nós servimos. Derrama a tua bênção sobre todos nós, a tua paz sobre todos nós. Em Cristo nós oramos. Amém. Vamos ouvir o pós-lúdio.